Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do versos 11 até o 16. Estou com a nova versão transformadora, NVT. Falei sobre ela ontem aqui, mas alguns irmãos não estavam. É uma versão nova, lançada em 2016, seguindo os melhores manuscritos, ou seja, as melhores cópias dos textos originais que a tradução hebraica e a grega nos transmite, né? Tem muitos milhares de manuscritos, mas uma das melhores aqui, consideradas pelos críticos do Antigo Testamento, é a Stuttgartense. Então, foi traduzido daquele hebraico lá, e do Novo Testamento é Nestle Aland, que foi usado também para poder traduzir o Novo Testamento aqui. Porém, toda tradução é feita com dois tipos de equivalência. A gente chama na teologia de equivalência formal e equivalência dinâmica. A equivalência formal é quando você traduz diretamente do original para a sua língua sem mudar a palavra. Então, aquela palavra que está lá é repetida aqui, só que em português para você entender. Essa é a equivalência formal. Mas como as culturas são diferentes, a cultura hebraica é diferente da cultura portuguesa, então tem hora que eles falam uma coisa que para nós não faz sentido. Então tem que ser feita uma equivalência dinâmica, já não é mais a formal. A equivalência dinâmica é aquela que você não usa as mesmas palavras do original, mas sim o sentido que ele quer dar para a nossa linguagem, para que a gente possa compreender. Então, ajuntaram esses dois tipos de equivalência nessa Bíblia e fizeram assim a tradução. Os irmãos vão perceber uma diferença enorme com a sua Bíblia. Gálatas 1, versículo 11 ao 16. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Amém? Os irmãos podem assentar. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre a independência do Evangelho. Amém? 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 Então repita comigo, a independência do Evangelho. Amém. Nos séculos 20 e 21, os dois séculos que estamos aí atravessando, vivendo nele, cresceu muito a procura por psicólogos, psiquiatras. Empresas investiram em palestras motivacionais, coachings. Os irmãos sabem o que é coach? Subiu também o número de animadores de auditório, stand-up. Os irmãos sabem que é isso também, né? Estou falando algumas linguagens aqui, mas vocês sabem o que isso significa. E o problema é que a igreja não ficou para trás. Tem igreja hoje que faz stand-up no púlpito, que são aquelas piadinhas, né? Que a pessoa fica aqui com o microfone contando a piada e todo mundo na plateia, no auditório, rindo. Então tem igreja que já, em vez de ser pregação, é stand-up. O cara sobe lá para fazer piada e todo mundo fica rindo, né, no momento do culto. Tem igreja que, por causa do ambiente que agora foi criado, né, a tendência agora é um ambiente escuro, tudo pintado de preto, porque conversam aí com os coloterapeutas, vamos chamar assim, né? Essas pessoas, os cromoterapeutas, que são aquelas pessoas que utilizam a linguagem das cores para dizer assim, que tipo de cor melhora o ambiente para a pessoa. Estão fazendo todos os meios para que as pessoas se sintam máximo à vontade
em um determinado ambiente. Agora, reflita comigo, vou usar um pouco da própria psicologia deles. Reflita comigo. Qual ambiente é melhor? Qual ambiente é melhor para quem está fazendo as coisas erradas? É o ambiente claro ou escuro? É o escuro. E psicologicamente falando, o próprio ambiente escuro traz uma certa proteção para a pessoa que está andando errado. E eu tenho medo porque quem usa a linguagem das cores e fala, não, vamos fazer assim porque, né, a pessoa fica mais à vontade. Sartre, né, que era um filósofo existencialista francês, ele dizia o seguinte, que todo homem se sente à vontade quando ele está espiando pelo buraco da fechadura, só se ele souber que não tem ninguém espiando ele em outro buraco de fechadura. Ele está espiando todo mundo, então ele está vendo o movimento, ele sabe que todo mundo está fazendo, mas ninguém sabe o que ele está fazendo, ele fica bem. Mas no momento em que ele descobre que atrás dele também tem uma porta, e que esta porta tem uma fechadura e alguém está olhando, que ele está olhando, ele já não se sente mais bem. Então o ambiente escuro é para isso, é para você sentir paz um pouco na sua consciência, porque a própria consciência deixa tranquilo aquele momento. É como se uma coisa respondesse à outra. Por exemplo, se eu estou num ambiente escuro, eu fico, graças a Deus que ninguém está me olhando. É tipo isso. Ainda bem que ninguém está me vendo aqui. Eu estou num ambiente escuro, então aqui cada um pode ficar tranquilo que ninguém está me reparando. Essas coisas falam muito mesmo, eu concordo. As cores têm sua linguagem, e Jesus já falou da linguagem de uma delas. Em João 3,19, 3,20, ele falou, todo aquele que pratica o mal não vem para a luz. Ele falou, óbvio, de uma linguagem espiritual, para que suas obras não sejam manifestas, mas todo que pratica a verdade vem para a luz, porque suas obras são feitas em Deus. É óbvio que isso é espiritual que Jesus está falando, mas a própria linguagem psicológica de hoje, ela demonstra isso. O melhor ambiente para se estar é um ambiente escuro. Eu não estou criticando as igrejas que pintam de preto, pode pintar da cor que quiser. Mas quando se coloca o motivo para isto, sendo desta forma, porque eu, na minha inocência, quando ouvi falar dessas pinturas, eu pensei que era, não, pinta-se de preto porque o foco na hora da pregação, né, coloca aquele canhão de luz, fica no pregador, as pessoas prestam mais atenção. Não, mas não é isso. A questão é que as pessoas querem sentir bem. E hoje nós estamos vivendo o século 20 e 21, que os determinadores de modo de vida, de modus vivendi da sociedade são os psicólogos. Eles são os determinadores. Tudo isso já foi planejado, não sou eu que estou dizendo. Tudo isso já foi planejado há muitas décadas atrás, para que os psicólogos fossem os formadores de opinião, a profissão mais procurada do século, e eles seriam aqueles que haveriam de determinar que forma as pessoas viveriam na sociedade. E de fato é assim. Quando você, principalmente em nosso país, que foi formado há mais de 3 décadas, nós estamos sendo formados por marxistas, por pessoas que têm a mentalidade, eu não estou falando de política, eu estou falando de mentalidade, as pessoas que têm uma mentalidade ateia. A mentalidade ateia foi a base da formação das nossas escolas, das profissões, dos cursos profissionalizantes e de tudo mais que você pensar em qualquer área, não só na área psicológica. Pode observar, médicos, áreas de direito, você vai ver, quase todas as pessoas são ateias. História, quase todas as pessoas são ateístas, elas duvidam da existência de Deus. Então, é este o panorama que nós estamos vendo no mundo. Então, o que acontece com o ser humano? O ser humano entra em crise, em depressão, ele entra em problema profundo, psicológico, que leva a outras situações piores, que pode chegar a esquizofrenia, pode chegar a outras doenças psicológicas piores. Então ele depende de quem? Ele cai na rede de quem? Dos psicólogos, dos psiquiatras, que são os determinadores do modus vivendi da sociedade atual.
Agora você vê as reuniões dele em separado. Estava conversando com o irmão César hoje, ele me dizendo: pastor, o senhor tem que ver a reunião deles em afastado, em separado da sociedade. Sabe, aquele homossexualismo, aquelas coisas malignas, aquela maneira de ser e de viver. Você acha que essas pessoas são as ideais para influenciar a nossa sociedade? Enfim, mas é isto que planejaram e já é isso que está acontecendo. Agora, o que a igreja faz? A igreja deveria ser um testemunho contra isso. Eu disse para os irmãos que nós vamos pregar sobre a independência do evangelho. O evangelho não depende de nada nem de ninguém. Porém, as igrejas acham que ele depende. Então, o que as igrejas fizeram? Não, vamos fazer isso também. Pastores hoje não estão mais formando em teologia. Eles pegam qualquer curso aí, à distância, para ter o diploma. Para depois colocar lá, pendurado na parede e falar: não, eu tenho um diploma de teologia. Pergunta uma simples coisa de teologia sobre ele. Defina onisciência. O cara não sabe. Uma coisa simples da teologia. Pergunte para ele: defina o ser de Deus. Define a espiritualidade de Deus. Ele não sabe, ele não estudou, ele pegou o canudo e colocou para dizer que é pastor, mas vai atrás dele na formação de psicologia, ele está correndo atrás. Todo pastor hoje quer ser psicólogo, porque as pessoas já estão vivendo esta área da pobreza, da dependência emocional tão profunda e violenta há 20 anos, 30 anos. Não se ouvia falar que esta profissão tinha tanta procura, eles estavam mais com vaga, ninguém procurava psicologia para fazer. Hoje todo mundo quer, porque todo mundo tem doença psicológica, hoje todo mundo tem problemas emocionais, e eles querem buscar uma resposta para o seu problema. Mas entenda que as 4 principais disciplinas e matérias da humanidade foram formadas em cima do ateísmo. Psicologia com Freud, ciência com Darwin, filosofia com Nietzsche e sociologia com Karl Marx. O que você quer? O que você espera de uma sociedade que fundamentou seus 4 principais pilares em ideias ateístas? E tudo que decorre daí é apenas piorando, é apenas zombando, blasfemando do nosso Deus e do cristianismo. Mas a igreja não se importa, a igreja acha: não, está certo, nós também temos que correr atrás disso, não podemos perder pessoas. Pastores precisam investir em psicologia, cursos de motivações, pastores sejam motivadores, sejam coaches. O que é coach? A pessoa perguntou: o que é coach? Eu estou boiando. Eu disse: olha, resumindo, coach é palestrante motivacional falando em inglês. Não é porque ele está falando em inglês, é o nome em inglês do palestrante motivacional. Em vez de falar palestrante motivacional, que já está batido, fala coach. Aí todo mundo: nossa, eu quero um coach. Eu quero um coach. Então, o que é isto? É um nome em inglês para a mesma coisa, o palestrante motivacional. Aí a pessoa: não, mas o coach, ele cobra 200 mil reais para dar uma palestra. Ele é mais caro do que o palestrante motivacional, essa é a diferença. Tudo bem, não é? Então, os pastores estão se formando nisto, as empresas investem pesado nisto, obviamente, porque eles precisam de vender, todo mundo vive por causa de venda. Se não existisse venda, ninguém trabalhava. Então as pessoas precisam estar aí se renovando, caso contrário, sua profissão corre um sério risco de se extinguir, entra em falência e vai ficar para a história. Mas o evangelho não. O evangelho é impressionante, sua independência. É impressionante a independência do evangelho. Ele não depende de nada, o evangelho não passa por reformas, o evangelho não passa por renovações, o evangelho não se moderniza, o evangelho não se atualiza. Aliás, os homens sempre são os mesmos e sua essência pecadora jamais muda, e é nisso que o evangelho trabalha. O evangelho trabalha em cima da essência do homem, então não haveria por que mudar. Por que mudar a mensagem que fala da essência? Por que tudo muda? Porque tudo fala do superficial. O que fala da essência vai mudar? Não tem como, porque o que procede é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa.
Então, nesta noite, nós iremos ver, baseado aqui, nestes versículos que lemos do 11 ao 16, que o Evangelho é independente de três coisas, basicamente. Obviamente, ele é independente de tudo, mas baseado nesse trecho, nós vamos tirar três coisas que o Evangelho é independente. Nós vamos falar que ele é independente da sabedoria dos homens, ele é independente da simpatia dos homens e ele é independente da escolha dos homens. É claro que ele é independente de tudo no homem, não é? Mas iremos ver essas três áreas porque ficaram claras aqui nesse trecho que nós lemos. Em primeiro lugar, o Evangelho não depende da sabedoria dos homens. Diga comigo, o Evangelho não depende da sabedoria dos homens. Isso aqui está nos versículos 11 e 12, quando Paulo diz assim: irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, que no caso é o Evangelho, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano, não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim, caso contrário, aliás, ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Primeira coisa que o Evangelho é independente, ele é independente da sabedoria humana. Uma das coisas que o ser humano mais se gaba é do seu conhecimento, é de sua sabedoria, de suas descobertas. Talvez quem mais se destaque no cenário da história mundial sobre conhecimento e sabedoria, matemática e lógica, contos e filosofias, seja o povo grego. A Idade Áurea da Grécia produziu os maiores e respeitados pensadores de toda a história humana. Três deles chegam ao apogeu da filosofia, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. Há muitos outros, é claro, mas esses três se tornaram o trio do apogeu filosófico, do pensamento da história humana, da sabedoria humana. Agora você vê, como que o Evangelho é independente disso? O Evangelho não dependeu de Sócrates, o Evangelho não dependeu de Platão, o Evangelho não dependeu de Aristóteles, de suas filosofias, de seus raciocínios lógicos. Não. Deus, ao projetar o seu Evangelho, as suas boas novas de salvação, de modo algum ele dependeu da sabedoria dos filósofos, nem dos raciocínios matemáticos, nem da investigação dos povos, de modo algum. Antes, o seu plano foi subverter a sabedoria humana. Deus quis humilhar os conceitos humanos, tornar pueril, infantil, os pensamentos humanos. E que a sua mensagem, Deus ia mostrar que ela não dependia da iniciativa humana, do raciocínio, e que nenhum homem, no meio de multidão ou em particular, poderia se levantar para dizer que através de sua investigação, de acurado raciocínio, ele chegaria à compreensão e aceitação da palavra do Evangelho. Jamais Deus permitiria isso, nunca. Homens sábios, inteligentíssimos se levantaram na humanidade, mas nenhum deles pôde dizer: pela minha sabedoria eu entendi e aceitei o Evangelho. Nenhum deles. Porque Deus tirou isso da sabedoria humana. Deus fez de propósito. Meu Evangelho vai ser independente. E Deus faz isso por quê? Por que Deus faz isto? Deus faz isso primeiro, Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Isaías 42, versículo 8. Para que homens mortais nunca venham jogar na cara de Deus, que puderam compreender a sua mensagem por causa do seu pensamento humano e começarem a se gloriar deste feito. E dizer assim: Deus, junto com você eu entendi o seu recado. Olha, irmãos, eu estou falando aqui dos grandes pensadores da humanidade, mas volte-se para dentro das igrejas. As pessoas acham que pelo seu raciocínio elas entenderam o Evangelho. Até hoje o ser humano acha que por causa de sua sabedoria ele compreendeu e aceitou o Evangelho de Deus. Converse com os cristãos e pergunte isso para eles. Ei, você aceitou o Evangelho de Deus por quê? Você aceitou a Cristo Jesus por quê? Porque eu quis. Não, mas espera aí, o Evangelho de Deus é incompreensível. Não, eu compreendi. O Evangelho de Deus ele tirou da sabedoria humana, não da minha. Até crentes falam isto.
Então, não é de se estranhar que Deus está tendo que proteger sua glória até da igreja. Deus está tendo nesses dias de proteger sua glória até de pessoas que dizem que servem a Ele, mas que na verdade estão, sabe aquele negócio de você ser amigo do cara e querer pegar uma coisa dele? As pessoas se dizem amigas de Deus, mas querem furtar, roubar, elas querem usurpar a glória de Deus, mas Deus não deixa. Peraí, minha glória não, eu tirei totalmente a minha mensagem do raciocínio humano. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha, a mensagem de Deus não pode de forma alguma ser dividida, a sua compreensão e aceitação com o raciocínio humano. Deus jamais permitiria que a sua glória fosse zombada na crítica irracional da humanidade. Jesus já dizia assim, nessa versão aqui, Mateus 11, 25 a 27 diz, naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste àqueles que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Todo mundo grita a plenos pulmões, Mateus 11, 28. Jesus falou, vinde a mim. Está vendo? Que isso aqui é da escolha do homem. Meu filho, isso é o verso 28. Lê o 27, pelo amor de Deus. O 27 diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando ele diz vinde a mim, ele não diz todos. Mas está escrito todos. Mas todos quem? Todos que estão cansados. Não são todos os que estão cansados aí fora. Pergunte para estas pessoas que vivem à sombra de seus pecados se elas estão cansadas. Não estão. Elas querem continuar nisto. Não são eles que Jesus está chamando. Quando ele diz vinde a mim todos, é todos os do verso 27. Aqueles a quem ele quis revelar o Pai. É por isso que essas pessoas vêm. Não é porque elas compreenderam, porque elas entenderam, mas ele quis revelar o Pai. Paulo também, repetindo a ideia de Cristo, disse assim, 1 Coríntios 1, 21, visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse, olha, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Não é para salvar todo mundo, não. É para salvar os que creem. E aí as pessoas ainda chegam ao ponto de dizer, mas eu criei, eu quis crer, o outro não quis, o problema é dele. Ele se acha melhor do que o outro porque ele creu e o outro não creu. E Paulo mostra em Efésios capítulo 1, verso 19, ele diz assim que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos e o fazer assentar nas regiões celestiais, foi o mesmo poder que ele usou para nós os que cremos. E o cara quer roubar esse poder de Deus. Você só creu porque Deus usou em você o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus. Imagina, foi pouco? Ninguém pode crer por si mesmo. Ele só crê porque o poder de Deus que ressuscitou Jesus operou nele. E então nos ressuscitou também dos mortos espirituais. Segunda coisa, o Evangelho não depende da simpatia dos homens. Primeiro nós já vimos que ele não depende da sabedoria. Paulo falou que o raciocínio humano é... Agora, ele não depende da simpatia. Versículos 13 e 14. Paulo diz assim, vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não medi esforços para destruí-la. Superava muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Olha, se tem uma coisa, irmãos, que o Evangelho consegue cativar nas pessoas é ódio. É ódio. Tem gente que fala, eu sempre fui amigo do Evangelho. Não, você não é amigo do Evangelho. Você é amigo de coisas que te falam, que dizem que é o Evangelho. O dia que alguém te pregar o verdadeiro Evangelho, você vai ver que você não é amigo dele, você vai ver que você odeia ele.
Se vocês estão com a Bíblia aberta em Gálatas 1, você volta aqui um pouquinho, né? Nós pegamos do 11 ali. Mas se você voltar no outro, Paulo diz que existe, no 8, existe um outro evangelho. Do outro evangelho, todo mundo é amigo. Mas do evangelho revelado por Cristo a Paulo, este não, só quem o Senhor escolher. Porque no verso 8 ele diz ainda que nós mesmos, os apóstolos, ou até um anjo desça do céu falando outro evangelho, seja maldito, seja anátema, de forma nenhuma vocês devem aceitá-lo. De forma nenhuma. Seja amaldiçoado. Agora, quando você prega o verdadeiro evangelho, as pessoas amaldiçoam ele. As pessoas amaldiçoam o verdadeiro evangelho, mas aceitam o evangelho amaldiçoado. Então, Paulo está mostrando aqui no verso 13 e 14 que ele perseguia o evangelho. Eu era perseguidor do evangelho. Eu até fazia mais do que muitos da minha geração quando eu perseguia o evangelho. O evangelho verdadeiro cria ódio nas pessoas. O verdadeiro evangelho expõe o homem com seus pecados e suas graves consequências diante do verdadeiro e justo Deus, o qual castigará os pecadores com sua eterna ira e santa justiça. Então você acha que os homens vão gostar? As pessoas se sentem ameaçadas pelo verdadeiro evangelho, ameaçadas. E a alternativa delas então é perseguir os cristãos, que são os mensageiros dessa notícia. Quando se trata de religião, vamos lá, quantas religiões existem no mundo? Nem sei, muitas, milhares. Quando se trata de religião, o evangelho é a única. Veja bem, irmãos, isso parece arrogância. O evangelho é a única mensagem que diz que é a verdadeira, e todas as demais são falsas. Imagina, milhões de religiões no mundo, e o evangelho é a única que se levanta no meio das milhões e diz: só eu prego a verdade. O que você acha que as outras milhões vão fazer com ele? Mata esse aí, porque ninguém tem toda a verdade. Cada um de nós precisamos uns dos outros para termos a verdade. E o evangelho diz: não, vocês não têm nenhuma verdade. Eu tenho toda a verdade, o evangelho diz. Então o que vai acontecer com ele? Vai ser perseguido. Quando se trata de religiões, você vê, as pessoas começam a odiar o evangelho. As outras religiões começam a odiar o evangelho. O que o Papa, por exemplo, que é o representante aí do cristianismo diante do mundo, o Papa é o representante do cristianismo. O que o Papa está fazendo para ser bem aceito pelo Islã, pelo budismo, por outras religiões? Está falando o que eles querem ouvir. Está dizendo que nós não temos toda a verdade, que nós podemos realmente ser ecumênicos, dar as mãos, aprender uns com os outros. Esse discurso do politicamente correto, esse discurso do mimimi, do pisando em ovos, de abraçar todo mundo, esse discurso é estranho ao nosso Senhor Jesus e seus apóstolos. Nenhum dos apóstolos de Jesus Cristo deu as mãos para as religiões gregas da sua época. Eles não deram as mãos, inclusive, para o próprio judaísmo, que foi revelado por Deus. Veja, a religião judaica, por exemplo, que Paulo seguia, era uma religião revelada por Deus, para um povo especial de Deus. Não era mesmo? Não foi Deus que revelou a religião judaica através de Moisés para o seu povo de Israel? Mas quando o evangelho chegou, o que aconteceu com o judaísmo? Ele se tornou obsoleto, ele se tornou ultrapassado, ele se tornou antiquado. O evangelho chegou e tomou o lugar dele. Por quê? Porque o judaísmo era apenas uma religião temporária que apontava para o verdadeiro evangelho. E quando o evangelho verdadeiro chegasse, o judaísmo teria que desaparecer. Por isso que se chama evangelho. Porque é a notícia que antes era anunciada, mas que agora já estava acontecendo, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não entendia isso, e muitos judeus até hoje não entendem. Eles pensam que sua religião é perpétua. Inclusive tem adventistas que concordam com isso. Nós guardaremos o sábado por toda a eternidade.
Eles pensam que a sua religião é perpétua, mas na realidade ela era somente uma placa para a real estrada. E quem caminha por essa estrada, que é Jesus, eu sou o caminho, ele chega ao Pai. A lei não leva ninguém ao Pai. O sábado não leva ninguém ao Pai. Quem leva é o Filho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o que ele falou. O resultado disso então é o quê? O evangelho é perseguido onde quer que ele seja pregado com verdade. E quando ele começa a falar, as outras religiões jogam pedra, atacam, matam, fazem tudo contra os que seguem o evangelho do nosso Senhor. O evangelho é apenas a proclamação da verdade. E mesmo debaixo dos protestos das outras religiões, ele não deixará de ser verdade. Ainda que o mundo inteiro não aceite a mensagem do evangelho, ele continuará sendo a única mensagem verdadeira acerca do Filho de Deus e da sua salvação para todas as pessoas. O que as igrejas fizeram? Adocicaram a pregação do evangelho. Spurgeon dizia assim, que Jesus falou que nós somos o sal da terra e não o seu docinho. Nós não somos o docinho da terra, nós somos o sal. Agora as igrejas estão pregando o evangelho doce. Elas estão com medo de ser perseguidas por outras religiões. Elas estão com medo de ofender as pessoas. Na realidade, até crente mesmo não está mais aceitando a exclusividade do evangelho como a única palavra de salvação para a humanidade. Eu falei para os irmãos que tem uma igreja, não uma só, mas várias igrejas nos Estados Unidos, até igrejas já consideradas igrejas históricas, que fizeram história no protestantismo, luteranas, presbiterianas, lá nos Estados Unidos, que já estão dizendo que não é só Jesus que salva. Pastoras e pastores declarando isto. Não, gente, nós temos que parar com esse exclusivismo evangélico, porque nós estamos, então, sendo muito arrogantes. Ninguém pode deter a verdade. Eles trocam, né? Eles trocam o significado da verdade para poder dizer que quando você é o único que prega a verdade, você está querendo deter a verdade. Fala, irmãos, eu não sou dono da verdade. Tem até um versinho. Eu não sou dono da verdade, é ela que me conduz, porque na realidade a verdade é Jesus. Eu não sou dono da verdade, ela que é minha dona. Agora, o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, ele diz o seguinte, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Pronto, acabou. Coluna e baluarte não quer dizer fundamento, coluna é sustento. Coluna é sustento, não é fundamento. O fundamento da verdade é Jesus, mas a igreja é sua coluna. Jesus inventou a verdade, porque ele é a verdade, mas a igreja é que sustenta. Se existe um povo na terra que é especial, que é um povo privilegiado, este povo se chama igreja, porque foi o único povo que Jesus Cristo ordenou que guardasse a sua verdade. E olha o que as pessoas estão fazendo com a verdade do nosso Senhor. É inadmissível. Jesus não vai deixar isso assim. Não vai, não adianta. Não, pastor, você está sendo muito rigoroso com essas igrejas. Não estou sendo. Jesus será. Vocês vão ver o que é rigor no dia do juízo. Nós só estamos tentando avisar. Só estou tentando avisar, mas rigoroso vai ser aquele dia. Terceiro lugar, já vimos que o evangelho não depende da sabedoria humana e ele também não depende da simpatia. Não gostou? Fazer o quê? Agora veremos finalmente que o evangelho também não depende da escolha dos homens. Verso 15 e 16, olha o que Paulo diz: contudo, ainda antes de eu nascer, olha só, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. O evangelho não depende da escolha do homem. Se tem uma coisa que o ser humano nunca vai escolher, é o evangelho. Nunca. O ser humano nunca vai escolher o evangelho.
Isso porque o evangelho combate a sua pecaminosidade e o homem não gosta de ser combatido nisso. Obviamente, o ser humano jamais escolheria algo que vai contra a sua natureza caída. Você já viu o homem escolher alguma coisa que vai contra aquilo que ele gosta? De forma nenhuma. Os homens escolhem sempre pecar. E quando se trata de escolher a Deus, o que eles fazem para dizer que não estão sem Deus? Eles inventam cada um tipo de Deus e falam, eu tenho Deus. Aí você pergunta, me diga como é seu Deus. Meu Deus é amor. Meu Deus é amor. Mas o que mais? Ele é amor. Mas o que mais? Amor é. Seu Deus importa que você peque? Não liga não. Porque Ele é amor. Então as pessoas inventam um Deus para dizerem que tem um Deus, e esses deuses, com D minúsculo, são de acordo com a conveniência de cada um. Entretanto, quando se trata do Deus da Bíblia, os homens o rejeitam. E a não ser que Deus escolha alguém, ninguém jamais o escolherá. Escute na versão que eu tenho aqui, o versículo de João 6,44. Pois ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Tem coisa mais clara que isso? Uma vez eu perguntei para um rapaz que estava debatendo tanto, falando tanto sobre esse negócio de que você pode, que você consegue, que você escolhe. Eu falei, tem alguma coisa mais clara? Tem alguma coisa mais clara do que este versículo na Bíblia? Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Se o Pai não levar você ao Filho, você nunca pode ir ao Filho, mas quando você chega ao Filho, o Filho diz, quem vem por mim, vem ao Pai. Olha que trabalho coletivo do Pai e do Filho. O Pai leva a pessoa ao Filho, e o Filho diz, quando ele chega no Filho, ele diz assim, vem ao Pai por mim. Ele devolve ao Pai. Ninguém pode ir direto ao Pai, esse é o ponto. Ninguém pode excluir Jesus e ir direto ao Pai, não pode. Não é Maria, não é sábado, não é Calvino, não é ninguém, é Jesus. Jesus é um mediador entre Deus e os homens. Nunca alguém pode chegar diante de Deus sem Jesus. Por isso, quando eu falo, as pessoas espantam. Eu falo assim, Deus não ouve oração de ímpio. O pessoal se espanta. Deus não ouve oração de ímpio. E se o ímpio chega para mim e diz assim, olha, você está enganado, porque Deus ouve tudo que eu peço. Eu falo para ele, piorou, ficou pior. Porque se Deus dá tudo que você pede, significa que no dia do juízo Ele não tem mais nada para te dar. A não ser tua condenação. O resto você já teve. Provérbio 15, verso 8. Até o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor, diz a palavra. Como é que Deus ouviu a oração de um ímpio? Não estou dizendo que Deus negue sua graça comum aos ímpios, isso é óbvio, Deus dá a graça dele comum aos ímpios, aí todos nós sabemos disso, mas o ímpio não pode orar e Deus o ouvir, Deus ter comunhão. Ouvir quer dizer comunhão. Deus não pode ter comunhão com o ímpio, não pode, porque o ímpio é atrevido. O ímpio blasfema de Deus, zomba dos crentes, faz tudo contra Deus, crucifica o filho dele e depois, quando precisa, quer chegar direto em Deus sem passar por Jesus. Isso é impossível. A Bíblia diz que ninguém pode chegar ao Pai a não ser pelo Filho. Então o ímpio, para chegar ao Pai, primeiro ele tem que se humilhar diante do Filho que ele crucificou. Se ele não fizer isso, o Pai não ouve. Não adianta. Maria não vai resolver o problema dele, santo nenhum vai resolver o problema dele, seita nenhuma vai resolver o problema dele, religião nenhuma vai resolver o problema dele. Primeiro ele tem que humilhar-se diante daquele que ele crucificou. E depois que ele for humilhado ali, então ele é perdoado. Aí Deus sim, pode ouvi-lo. Como é que Deus ouve pecador? Deus não é pecador, ué. Comunhão é essa que Deus tem com quem está no pecado e não foi justificado? O pecado faz separação. Que separação é essa? Que se o cara gritar, Deus vai lá e ouve. A Bíblia, eu vou acreditar em você ou na Bíblia? A Bíblia diz que houve separação entre o homem e Deus por causa dos pecados. Agora o cara não resolve os problemas do pecado, que só resolve com Jesus e quer chegar a Deus. Falar que Deus ouve? Não, eu fico com a Bíblia. Deus não ouve pecadores. A independência do Evangelho é algo tão sobressaltado que sua verdade não depende da aceitação humana.
O evangelho nada perde se alguém não lhe escolhe. Fulano não escolheu. Essa igreja aqui está com pouca gente, olha só que prejuízo que essa igreja está tendo. Não. Prejuízo é quem está rejeitando o evangelho. O ser humano é que perde quando rejeita a sua mensagem. E Paulo diz uma coisa, ele diz que essa escolha que Deus fez dele foi antes dele ter nascido. Os irmãos leram isso daí? Em outra parte, em Efésios 1, verso 4, ele diz que ele foi escolhido antes da fundação do mundo. Não foi só quando a mãe estava grávida dele, mas antes da fundação do mundo. Paulo diz que olha aqui, está escrito aí, ele fala assim, no verso ainda 16, ele fala, foi do agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Foi graça, foi do agrado, resultado da graça de Deus. Se o chamado, se a escolha de Deus por um homem, uma mulher, se esta escolha é resultado da graça de Deus, significa uma coisa. Significa que se Deus não chamar alguém, está negando um favor para ele. Coisa que, de modo algum, Deus é obrigatório. Deus não é obrigado a fazer ou a dar o seu favor de escolha para ninguém. Quando Ele escolhe alguém, este alguém recebeu o favor de Deus. Favor é favor, o nome já diz, não é obrigação. Se fosse obrigação, Deus teria então que fazer com todo mundo. Mas não é obrigação, é favor. Favor Ele faz para quem Ele quer. E este alguém que não foi chamado pelo favor de Deus, obviamente irá perecer. Pois se ser chamado é um favor, logo deixar de ser chamado é um desfavor. E se ser chamado é ir para o céu, não ser chamado é ir para o inferno. A Bíblia não tem meio termo. A Bíblia não diz assim, não, velhinhos, vocês vão para o limbus patrum, criancinhas, vocês vão para o limbus infantum. A Bíblia não tem isso. Ela diz, ou é escolhido por Deus, por sua graça, e vai para o céu, ou não é escolhido por Deus, porque Deus não é obrigado a dar a graça dele para ninguém, e você vai para o inferno. Pronto. A Bíblia é seca. Por isso que ela não é digerível ao coração do homem, somente aqueles a quem Deus revelar. A graça de Deus ao escolher alguém, veja, Paulo diz o que é essa graça. Que graça é essa de Deus escolher alguém? Paulo diz assim, é revelar a esse alguém o seu Filho. Olha, ele diz assim, foi do agrado dele revelar seu Filho a mim. Queridos, observe que a sabedoria do homem ficou inválida. Aqui nessa questão a sabedoria ficou inválida. Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 2, verso 8, nessa versão aqui, ele diz, os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam. Ele está falando da sabedoria de Deus. Não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Você acha que se os homens, na sua sabedoria, tivessem captado o sentido do Evangelho, eles teriam crucificado Jesus? Claro que não. Não, esse homem é de fato o Messias. Vamos proclamá-lo rei. Vamos aceitá-lo. Está na cara que ele é enviado de Deus, mas não. A sabedoria do homem aprove a Deus bagunçar com a cabeça do homem e dizer, ninguém de vocês vai aceitar meu filho. Ninguém. Então, os sábios e entendidos da época crucificaram o Senhor da glória. Agora, os pequeninos, os que não... Deus foi lá e abriu a mente deles, iluminou a mente deles. Por isso que ninguém pode escolher algo que ele não entende, porque ele sempre vai contra aquilo que ele não entende. Mas se Deus revelar, como fez a Paulo, então essa pessoa obviamente terá seu entendimento aberto sobre isso, e então ele virá à fé no Evangelho. Amém? Concluindo, a independência do Evangelho nos faz ter tranquilidade sobre o seu próprio poder. Não precisamos aglomerar absolutamente nada ao seu conteúdo. Se o fizermos, aliás, já não será mais o puro Evangelho, e sim o outro Evangelho. E, portanto, não terá efeito algum sobre o ouvinte, pelo menos não o efeito transformador. Vocês observam que tem várias igrejas que já acrescentaram tanta coisa ao Evangelho, que quando se prega ao ouvinte já não é mais o Evangelho.
E as pessoas vêm, porque, aliás, é isso que elas querem, o que não é o Evangelho. Então, quando elas vêm, há transformação? Não, há aglomeração. Porque da mesma forma que se aglomera coisas humanas ao Evangelho, aglomera também a igreja de Deus, coisa que não é igreja. Se eu prego uma coisa que vamos dizer assim, parasita do Evangelho, eu vou acrescentar parasita na igreja. Se o Evangelho é, como nós vimos, independente da sabedoria dos homens, então não devemos esperar que nenhum homem compreenda com a mente espiritual, pois a não ser que a mente de Cristo seja dada ao indivíduo, ele jamais compreenderá com profundidade as verdades da mensagem do Evangelho. Quando você estiver pregando o Evangelho, lembra disso. Pregue com clareza. Não é que o ser humano é burro, não é isso não, ele vai entender o que você está dizendo. Ele vai entender. Então, com o entendimento da sua mente intelectual apenas, ele rejeitará e odiará o Evangelho que você está pregando. E é capaz de odiar você. Agora, se através deste entendimento que ele teve com a sua mente, e o Espírito de Deus, obviamente, porque o Espírito de Deus sabe quem é escolhido de Deus, for lá no coração dele transformar e falar assim, olha só, o que você entendeu é esse sentido aqui que faz. Aí o cara abre os olhos e fala, nossa, então isso que é o Evangelho? Sim. Ele fala, então eu quero. Eu estou extremamente arrependido de meus pecados e eu confio então no que você disse, que só Jesus Cristo é o único Salvador. Pronto, o cara converteu, porque o Espírito abriu o coração dele. Se o Evangelho é independente da simpatia dos homens, como nós vimos, nada devemos esperar senão a rejeição e a perseguição para os fiéis pregadores da fé. E se o Evangelho é independente da escolha dos homens, então quando pregarmos o Evangelho, iremos entender que é Deus quem escolhe, não as pessoas. No seu natural, elas irão rejeitá-lo, mas o poder consiste exatamente nisto, que aquele que escolher o Evangelho é porque por ele já foi escolhido. Graças a Deus, nós damos, que ele escolheu Paulo. Paulo está dizendo, ele me escolheu antes de nascer, e eu dou graças a Deus. Obrigado, Senhor, por ter conhecido Paulo. Olha o que ele diz no final 16, ele diz assim, para que eu anunciasse aos gentios. Já pensou? Deus escolheu Paulo para revelar Cristo a ele, para ele anunciar Cristo aos gentios. Eu sou gentil, esta carta chegou até mim, todas as cartas de Paulo encontradas chegaram até nós, somos gentios, eis-nos aqui, humilhados debaixo deste Evangelho que Paulo entendeu, que Deus revelou a Paulo, e Paulo diz, vai revelar aos eleitos. Graças a Deus, porque Deus escolheu Paulo. Sendo assim, o Evangelho chegou até nós. Olha, o Evangelho é tão independente que ele chegou até nós, apesar de todos os esforços dos inimigos de Deus, para que ele fosse destruído em sua raiz. Inimigos esses, dentre os quais estava o próprio Paulo. Paulo tentou destruir o Evangelho na raiz. No entanto, Deus foi lá e capturou. Quando a Bíblia diz que a luz forte, mais que o sol do meio-dia, apareceu para Paulo, cegou as vistas dele e caiu no chão. E quando ele caiu no chão, ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, por que tu me persegues? E quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor a quem tu persegues, sou Jesus. E diz para ele, dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Jesus está dizendo, eu já coloquei o ferrão em você no canto da parede. Não adianta você tentar encarar meu ferrão, você não vai. Já está ali, no canto da parede, o ferrão está em cima. Renda-se. Jesus está dizendo a Paulo, renda-se. Então Paulo se rendeu e ele diz, que queres que faça, Senhor? Aí pronto, amansou o homem já. Já amansou o homem. Agora sim, vai lá na casa de Judas, na rua direita, lá em Damasco, existe até hoje essa rua lá, a casa de Judas que Paulo se hospedou está lá. Enquanto isso ele falava com Ananias, dizendo, vai lá na casa de Judas, na rua direita, tem um cara lá que eu acabei de abatê-lo, eu acabei de jogá-lo no chão, ele é meu. Ananias falou, quem é, Senhor? E Jesus falou, é Saulo de Tarso. Só faltou falar, Jesus, o senhor é doido? Jesus, que isso? Saulo? Não, todo mundo menos ele. E Jesus diz, vai rapaz, mas ele não é perseguido. Vai, ele é para mim um vaso escolhido, para anunciar meu nome diante dos reis e dos gentios. E eu mostrarei para ele o quanto importa que ele padeça pelo meu nome. E naquele mesmo dia, Saulo recebeu uma revelação de Jesus,
que toda cidade que ele pregasse o evangelho ele ia apanhar. E ele foi de cidade em cidade, pregava e apanhava. E ia para outra, pregava e apanhava. Fosse eu na primeira cidade, eu falava, ficar aqui mesmo, vou fazer o que em outra? Eu vou apanhar de novo? Não, fica aqui. Paulo foi em todas. E ele queria ir em uma, tinha cidade que ele queria ir, e o Espírito Santo falava, não vai. O Espírito Santo, tá bom, você não pode evangelizar o mundo sozinho, tem que deixar para os outros também pregar o evangelho. E Paulo tinha um espinho na carne, e o espinho na carne, que era essas bofetadas de Satanás na vida dele, apanhar de cidade em cidade, não, de forma alguma, o impediu de fazer a obra de Deus. O Espírito Santo que teve que impedir Paulo, porque o espinho na carne não impedia. É mole? Agora tem hoje crente que não tem nem o espinho e nem o Espírito Santo. Impedindo ele, não vai, de jeito nenhum. Eu fico aqui, Senhor, eu tenho medo de apanhar, mas você não vai apanhar, filho, você está no Brasil. E o cara, não, vou apanhar, então ele não vai. Agora, todos os esforços dos inimigos de Deus, inclusive Paulo, não foram capazes de parar o evangelho. Além de converter os inimigos em seguidores e proclamadores, o evangelho também se expande com sua natureza conquistadora e não depende da permissão de Satanás e nem do homem, para que ele ilumine a mente dos escolhidos de Deus para a salvação, como diz Paulo, 2 Coríntios 4:6. O mesmo Deus que disse haja luz, ele também resplandeceu a luz em vossos corações, para que vocês compreendam o evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Glória a Deus. Amém. Eu acredito que, tendo consciência de que o evangelho é independente, que ele não tem destaque por nossa causa, mas porque sua mensagem é autônoma, provém unicamente de Deus, então pode ficar tranquilo na hora de pregar o evangelho, porque o resultado não são da nossa alçada. Nós apenas semeamos e o poder do evangelho fará o resto. Isso também não deve nos levar ao relaxo espiritual e nem o desamor pelas almas. Antes, com compaixão, devemos anunciar as boas novas que salvam o perdido, ainda que não saibamos se ele é ou não um eleito. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.